Fala pessoal, tudo bem? Então, eu recebi um desafio da coordenação do curso de montar uma aula de revisão para a nossa prova de escatologia na próxima segunda-feira. Eu passei já os últimos dias montando e desenvolvendo material e o meu intuito foi criar alguma coisa bem visual, né? Para que você tendo aquele conteúdo visual facilite a memorização, né? O aprendizado de cada uma das visões. Então eu espero que seja tão instrutivo para vocês quanto foi para mim esses dias que eu estive montando a nossa aula. Então vamos lá. Essas divergências e o motivo do nosso estudo dentro da escatologia estão relacionados às divergências de crença a respeito do milênio, principalmente, certo? Então nós temos os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas. Tá? Então são três principais visões, três principais entendimentos acerca do milênio. O amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo, ok? Esse pré-milenismo, ele tem outras duas subdivisões, que é o pré-milenismo histórico, que é uma visão mais de vanguarda, uma visão mais conservadora da igreja, a visão de Gruden, que a gente viu, do Erickson também, e o pré-milenismo dispensacionalista, que é uma visão um pouquinho mais recente, uma visão um pouco mais nova, uma compreensão um pouco mais nova do pré-milenismo, certo? Dentro desse pré-milenismo dispensacionalista, também existem divergências. Existem três divergências principais. Essas divergências, elas já acontecem agora em relação ao arrebatamento e ao momento em que ele acontece, em relação à tribulação. Então, em que momento da tribulação acontece esse arrebatamento? Então, o pré-milenismo dispensacionalista vai dizer que nós temos a possibilidade pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Dentro do pré-tribulacionismo, os dispensacionalistas creem que a igreja é arrebatada antes do evento da tribulação. Para o mid-tribulacionista, a igreja é arrebatada no meio da tribulação e para o pós-tribulacionista, após a tribulação. Como que eu pensei em organizar a nossa aula para facilitar aqui a nossa compreensão? Cada um dos pontos, nós vamos estudar a historicidade, a linha do tempo, que é o gráfico propriamente dito, né, onde nós vamos colocar cada um dos eventos, né, dos principais eventos, porque tem visões que a gente não consegue posicionar todos os eventos, ficaria muito confuso. Então, os principais eventos eu fiz questão da gente colocar ali, tá? E por último, as características específicas. Eu estou apostando as minhas fichas nessas características específicas como uma forma da gente compreender e poder separar as visões. Então, a gente fornecendo o porquê daquela visão existir, quais são as características que só ela tem em relação às outras, fica mais fácil para a gente compreender. Essa separação de características específicas e historicidade, ela só não vai acontecer entre as últimas três divergências do tribulacionismo, do dispensacionalismo em relação à tribulação, né? Porque aí a gente tem uma mesma origem e as características são muito semelhantes. A gente vai fazer essa separação só na linha do tempo. Então é bem fácil de entender ali o que muda de um para o outro, né? E elas têm a mesma origem, então não teria por que a gente repetir os eventos, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto que nós vamos estudar, vamos relembrar, é o amilenismo. Tá? É a visão de todas elas a que tem menos eventos acontecendo, a visão um pouco mais simples. Então, o amilenismo, não pelo termo, mas a compreensão do amilenismo, de como as coisas acontecem, ela foi defendida por Agostinho. Eu coloquei ali que Agostinho defendia uma visão amilenista positiva. E por que eu coloquei ali amilenista positiva entre aspas? Depois eu coloquei, inclusive, ainda, cuidado com o anacronismo e a origem do termo amilenismo. Eu coloquei isso porque esse termo amilenismo, ele só surgiu depois, o termo é muito recente. A visão é bem antiga, né? Mas o termo é muito recente. Então, Agostinho não chamou essa visão de amilenismo. Então, ele cria dessa forma, mas ele não chamava isso de amilenismo. Esse é um termo que foi criado muito tempo depois. Acerca da visão também, nós vamos ver um pouquinho mais para frente que a visão amilenista
em relação ao acontecimento dos eventos, ela é caótica. E a visão de Agostinho ela não era, ela era uma visão positiva, uma visão bacana de futuro. Então, tinham pequenas diferenças aí, mas o surgimento a gente pode colocar ali da época de Agostinho, ok? Vamos então para a linha do tempo, certo? Então nós temos ali a cruzinha vermelha ali, nós chamamos de a encarnação de Cristo, ou a vinda de Cristo. Para o amilenismo, nesse momento, quando Cristo vem, é nesse momento que Satanás é preso, ali conforme diz em Marcos 3:27. Eu vou citar as referências bíblicas, mas até para a gente não alongar muito, eu vou deixar que você daí pause o vídeo e procure se você não recordar, ok? Para a gente não alongar muito tempo. Então nós temos aqui a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo, e nesse momento Satanás é preso, ok? Esse período que compreende entre a vinda de Cristo e a parousia, que seria a próxima vinda de Cristo, nós temos então compreendido um espaço de tempo. Como o nome amilenismo diz, então é antimilênio. Não quer dizer que o amilenista não acredite no milênio, ele acredita, mas não de uma maneira literal. Para o amilenista, esse momento ali da cruzinha vermelha até a parousia, que é a encarnação de Cristo, é um período indefinido de tempo. Então ali, esse milênio figurativo, ele está posicionado ali. Então, vem Cristo, Satanás é preso, a igreja passa ali por esse momento que nós falamos agora caótico, né? Vive o caos, e aí Cristo volta, né? Que é o que nós aguardamos. Nesse momento, nessa parousia, o que acontece? Simultaneamente, a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos incrédulos, julgamento e novos céus e uma nova terra. Ok? Então nós temos num mesmo evento na parousia, encerra tudo ali assim que Jesus retornar. Já seria o juízo, né? Então a ressurreição dos crentes, dos incrédulos, o julgamento de ambos, novos céus e uma nova terra e o estado eterno. Ok? Vamos então para as características específicas, que é o mais importante de nós não esquecermos dentro do amilenismo. Em primeiro lugar, como nós falamos agora há pouco, o milênio não é literal, ele é compreendido dentro de um espaço de tempo que é desconhecido. Ele compreende o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda em glória. Ele é caótico, então ele acredita que os eventos que antecedem essa vinda gloriosa de Cristo, eles vão piorar, né? Então a igreja e o mundo lá fora vai de mal a pior, vai afundando, afundando, afundando. Nós temos uma forma de leitura diferente do livro do Apocalipse, chamada de paralelismo progressivo. Então a leitura do livro de Apocalipse, ela não é literal e ela não segue uma ordem por capítulos, ela é lateral, né? Paralela, paralelismo progressivo. Então nós lemos os mesmos eventos de maneira que se completam em textos diferentes. E aí eu coloquei como exemplo ali o Apocalipse 20 complementa o Apocalipse 19. Textos andam lado a lado. Outro ponto é que quando Cristo vier, haverá ressurreição de crentes e incrédulos. A ressurreição é junto, nós vimos agora ali no gráfico. E logo após, imediatamente após o juízo, iniciam novos céus e a nova terra. Vamos então para o pós-milenismo. Por que nós colocamos amilenismo, pós-milenismo, para depois nós colocarmos o pré-milenismo? Bom, porque principalmente o ponto principal seria porque o pós-milenismo ele lembra muito o amilenismo. Nós vamos ali ver ali que o gráfico é bem parecido, a diferença é muito pequena. Então nós temos aqui o pós-milenismo, foi uma ideia defendida muito pelos puritanos. Nós temos alguns pastores ainda hoje que são bem apegados aos puritanos, que ainda têm essa visão pós-milenista dos eventos. No pós-milenismo, nós temos o crescimento do momento de paz, né, e queda da visão pós-milenista após as guerras. Então a gente vai ver ali um pouquinho para frente que esse pós-milenismo, ele é um amilenismo de maneira bem positiva, é um amilenismo que crê que as coisas vão melhorar.
E essa é uma visão que ela vinha muito forte antes dos momentos de guerra, antes principalmente da Primeira Guerra Mundial. Então, quando acontece a Primeira Guerra Mundial e que os teólogos percebem a degradação humana e o que o homem é capaz, essa é uma visão que começa a decair. Depois de um tempo, ela começa a crescer de novo. Guerra de novo e ela cai de volta. Ok? Então, por isso que nós colocamos ali que ela tem queda logo após as guerras. Então, esse é o quadro do pós-milenismo. Nós temos ali, assim como no amilenismo, a encarnação de Cristo, a prisão de Satanás, e aí esse período que vai compreender esse milênio simbólico, que aqui também é simbólico, eles acreditam num período de pleno crescimento do evangelho, cooperação entre as nações e cristianização do mundo. Então, para o pós-milenista, o mundo tende a ficar cada vez melhor. Cristo vem buscar uma igreja pronta. Então, Cristo vem para assumir o reinado, né, sobre essa igreja que já está pronta. Então, sobre um mundo que está ético, com poucas diferenças sociais, um mundo mais justo. Não são todas as pessoas, é claro, que vão reconhecer, né, a Cristo, receber a Cristo, mas a grande maioria vai, e isso vai gerar uma transformação mundial. Então nós poderíamos, de uma maneira um pouco grosseira aqui, dizer que o pós-milenismo é um amilenismo bem otimista, ok? Características específicas, novamente o milênio não é literal, o principal ponto que o separa do amilenismo, porque ele não é caótico, ele é positivista. O evangelho se espalha e passa a influenciar nações e governos, e imediatamente após o juízo iniciam novos céus e nova terra. Ok? Vamos agora para o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico vem desde a igreja primitiva, né, tem ainda grandes expoentes da teologia que mantém essa compreensão, inclusive boa parte dos livros de teologia sistemática, as visões são do pré-milenismo histórico. Ele está atrelado ao sofrimento dos primeiros cristãos, e isso nós vamos entender logo ali na frente. Então nós temos aqui a encarnação de Cristo, logo após a encarnação de Cristo, né, a vinda de Cristo, nós temos o caos, né, a tribulação. E aí como que fica mais fácil a gente entender o porquê do pré-milenismo ter sido a visão da igreja primitiva? Nós temos aqui um povo sendo perseguido, sendo jogado em cova com leões, no Coliseu, sendo usados como velas, né, para iluminar a cidade. Então eles criam que logo após esse momento de tribulação já haveria o retorno, a parousia, certo? Em que a qualquer momento essa parousia poderia acontecer e aí nós temos uma característica ali em cima, tá? Naquela flechinha azul logo após a parousia, que na vinda de Cristo permanecem, continuam aqui na Terra, a igreja mais as pessoas éticas que não aceitaram a marca da besta. Então nós temos ali, né, um pouquinho antes a manifestação do anticristo, e aí as pessoas que continuaram vivas, né, após esse momento, elas atravessam, quando Cristo vem, para o milênio, né? Então essas pessoas éticas, que não são convertidas, que não são cristãs, elas atravessam para esse milênio, para o governo de Cristo. Nesse mesmo momento da parousia, acontecem os eventos ali da setinha azul que aponta para cima, tá? Então é a ressurreição dos crentes mortos na tribulação, e nós temos também a ressurreição dos mártires que vem agora com um corpo glorificado. Então nós temos ali 1000 anos literais. Quanto a essa literalidade dos 1000 anos, alguns pré-milenistas não vão entender assim, mas boa parte vai dizer que os 1000 anos são literais sim. Tá? Temos ali posicionado Apocalipse 20, do 1 ao 6, nesse momento. Cristo desce, né, na parousia e reina corporalmente junto com os mártires, que agora estão em corpo glorificado. Então, nesse momento, se cumprem as profecias do Antigo Testamento. Nós temos também livre-arbítrio a partir daí, ok? Então, nós temos Cristo, né, na parousia vindo,
Os santos que morreram, os crentes, né, santos que morreram, ressuscitam, e os mártires também. Então, Cristo e os mártires, tá? Não é Cristo e os cristãos, Cristo e os mártires vão reinar durante esses 1000 anos literais sobre os cristãos e as pessoas éticas que não adoraram a besta, ok? Nesse momento também, antes, logo imediatamente antes, o início desse reinado, né, de 1000 anos, Satanás é preso, existe a condenação da besta e do falso profeta, ok? Passado esse período de 1000 anos, Satanás é solto por um período de tempo, começa um motim, engana várias pessoas e é condenado junto com os ímpios de todas as eras. Perceba que naquela primeira ressurreição ali da parousia, naquela onde os crentes foram ressuscitados, os ímpios ainda não foram. Os ímpios que morreram vão ser ressuscitados somente depois, no momento da condenação de Satanás. Ok? Então nós temos aí, depois do milênio, Apocalipse 20, do 7 ao 14. Então essas pessoas são julgadas e é feito ali essa separação, o julgamento final, ok? E aí vamos para o estado eterno. Características específicas do pré-milenismo histórico. Na parousia, a igreja continua na terra, os mártires têm corpo transformado e passam a governar a terra corporalmente com Cristo. As pessoas éticas que não se curvarem à besta também atravessarão e poderão se converter ou não, porque elas têm livre-arbítrio nesse momento, durante o reinado de Cristo. Após o reinado de Cristo, Satanás é solto, engana várias pessoas e elas são condenadas com ele e com os ímpios de todas as eras. Fechou? Vamos então para o pré-milenismo dispensacionalista pré-tribulacionista. Então, é a última modalidade que nós falamos do pré-milenismo. Dentro do pré-milenismo nós temos o histórico, que nós vemos agora, e o dispensacionalista. O dispensacionalista tem 3 divisões, que são 3 compreensões acerca do arrebatamento. Nós vamos ver primeiro agora. Então, é o pré-milenismo dispensacionalista pré-tribulacionista. Contexto histórico é a visão mais curta, até porque é a visão mais nova. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, porque apesar de ter colocado que é uma visão mais recente, sem referência nos primórdios da igreja, não existem citações antes, nós não podemos julgar o dispensacionalismo por quão novo ele é. Né? Nós percebemos dentro da igreja uma dedicação um pouco mais específica para cada disciplina, para cada matéria, com o passar do tempo. E o desenvolvimento da escatologia, em algumas disciplinas, ele é muito recente. Então, julgar o dispensacionalismo pela sua idade, pela visão, não seria justo. Então, é uma visão um pouco mais recente, uma visão bem popular aqui no nosso país, e boa parte das igrejas, a grande maioria das igrejas, principalmente de linha pentecostal, tem essa visão, as principais pelo menos. Então nós temos aqui agora um quadro um pouco mais volumoso de eventos, ok? Então para o pré-milenismo dispensacionalista pré-tribulacionista, nós temos o momento da encarnação de Cristo, né? A era da igreja, que é o que nós vivemos agora. Nós temos Cristo vem nas nuvens de maneira invisível buscar a igreja. Essa vinda de Cristo, ela é iminente, então ela pode acontecer a qualquer momento. Então essa linha pré-tribulacionista, ela acredita que a qualquer momento Jesus pode vir. O que vai acontecer assim que Jesus vier? Então nesse momento nós teremos a ressurreição dos salvos, aqueles que morreram professando a fé e tendo recebido a Cristo como seu Salvador. Temos o arrebatamento em secreto da igreja. Essa primeira vinda de Cristo, ela não é visível, ela é como um raio, né? E a retirada do Espírito Santo. Então, esse evento, ele antecede a tribulação. E aí, então, o Espírito Santo sai, ok? Nós temos, então, no início dessa tribulação, que dura 7 anos, o surgimento do falso profeta, as 2 testemunhas que vão pregar para Israel. Esse tempo de 7 anos é um tempo de trato com Israel.
Então essas duas testemunhas vão pregar para o povo de Israel. Então nós temos, né, nesse tempo lá os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Logo após, Cristo volta de forma visível agora com a igreja para o reino milenar. Então acontecem todos os eventos relativos à tribulação. Jesus volta com aqueles que tinham sido arrebatados, né, extraídos, né, sacados para fora da terra nesse momento, para esse momento desse reinado de 1000 anos literais. Então nós temos agora a conversão de Israel e Cristo e Israel reinam com a igreja. Nesse momento também nós temos o Armagedon, a Batalha do Armagedon, né, onde o falso profeta, a besta e o anticristo são lançados no lago de fogo, Satanás é preso, e posicionamos aí o Apocalipse 20, do 1 ao 6. Logo após esse momento de reinado de 1000 anos literais, Satanás é solto, condenado, e acontece o julgamento do ímpio, ok? Então, voltando ali, para a gente passar de uma maneira, talvez agora nos pontos que talvez tenham ficado. Então, para o pré-tribulacionista, a vinda de Cristo é a qualquer momento, Cristo vem, a igreja é sacada da terra, existe a apresentação e a manifestação nesse momento da figura do anticristo, né, e o seu reinado de 7 anos. O Espírito Santo também sai junto com a igreja, mas aparecem as duas testemunhas. O objetivo das duas testemunhas é pregar para o povo de Israel. Existe a conversão dos 144 mil, não esqueça disso. E logo após esses 7 anos de tribulação, a vinda de Cristo com aqueles que foram salvos para o reino milenar. Nós temos aqui, então, agora, eu vou fazer aquela separação que eu falei para vocês. Nós não vamos discutir os aspectos específicos aqui, nós vamos discutir daí no final, ok? Então, nós temos aqui, essa é a visão pré-tribulacionista, tá? Igreja sacada antes da tribulação. É a visão mais comum. Nós vamos discutir as outras, mas outras não são tão comuns assim. Aí nós temos, de uma maneira muito parecida, a visão mid-tribulacionista. O que vai mudar? Esses 7 anos de tribulação vão ser divididos em 3 anos e meio mais 3 anos e meio, sendo que a igreja é sacada no meio desses 3 anos e meio. Então perceba que se a igreja não é sacada antes da tribulação, antes dos primeiros 3 anos e meio, antes do início da tribulação, o Espírito Santo também não é retirado. Então o Espírito Santo permanece com a igreja, pelo menos até esse momento do arrebatamento, ok? O resto, a ordem dos eventos não se altera. E a última visão dentro do dispensacionalismo é a pós-tribulacionista. Então não é difícil de imaginar o que acontece, né? A igreja ela é sacada após a tribulação, tá? Então depois da tribulação, a igreja ela é sacada. Essa visão pós-tribulacionista, a gente vai pensar que, tá, mas a gente não poderia dizer que ela é parecida com a visão do pós-milenismo? Ela é parecida sim com a visão do pós-milenismo, mas aqui a gente tem muito mais claro a forma dentro do dispensacionalismo que sustenta as 7 dispensações, nesse caso aqui, e a literalidade do livro, né? Então a compreensão do livro aqui dentro do dispensacionalismo ela é literal. Então o tempo das últimas 7 semanas de Daniel, que nós lemos lá no livro de Daniel, são 7 anos literais. O milênio também são 7 anos literais. Então isso é o que vai separar principalmente uma da outra. Então eu espero que tenha ajudado, tenha ficado mais fácil de compreender. Então vamos lá agora, características específicas do dispensacionalismo. Deus divide o tempo em 7 dispensações, faz aquela separação, evidencia a diferença entre igreja e Israel, né? Para as visões mais conservadoras que nós vimos no começo, essa diferença ela é ou mais singela ou até não existe. E a vinda de Cristo para o arrebatamento ela é iminente e invisível. A vinda de Cristo para o arrebatamento, ok? A leitura do livro de Apocalipse e das profecias ela é literal.
A tribulação é um período de 7 anos também literais, e durante a tribulação as duas testemunhas vão pregar para a conversão de Israel. Então, pessoal, espero que tenha sido produtivo para vocês, que tenha ajudado como ajudou para mim também, e nos vemos na prova. Boa sorte a todos e Deus abençoe.